Oi, gente, tudo bem? Eu sou Isadora Monte e seja muito bem-vindo à segunda aula do workshop Mulheres Sofisticadas. Eu já quero começar agradecendo muito a vocês pelo engajamento. Realmente é muito importante para mim saber o quanto vocês estão curtindo as nossas aulas. Já que vocês já descobriram qual estilo que vocês pertencem, e acredito que vocês já passaram a olhar com outros olhos as suas roupas, tenho certeza que agora as compras que vocês farão a partir de agora vão ser bem mais compatíveis com o seu estilo. Mas chegou a hora de você descobrir as suas proporções e formas corporais, para que você possa mostrar a real beleza do seu corpo. Isso é algo muito importante de saber, porque a gente está sempre comprando roupa, não é? Muitas vezes a gente vê uma roupa numa foto no Instagram e fica louca para comprar aquela roupa. Quer porque quer, compra a roupa, mas quando chega a hora de vestir não gosta e acaba não usando nunca aquela peça. Porque por algum motivo, por alguma razão, ela não ficou boa no seu corpo. Daí você fica achando que o problema é você, que o seu corpo é feio, que não dá em nada, que não dá com nada. E não é bem assim. Hoje eu vou te mostrar o porquê disso e por que isso acontece. Todos nós temos corpos bem diferentes um do outro. Existem vários tipos de corpos que podem ser classificados em até 12 tipos. Mas hoje eu vou te falar dos mais comuns, que com certeza você vai conseguir se identificar em algum deles e ter uma opção de como usar as peças para realçar suas curvas. Então vamos lá. Hoje nós vamos usar a fita métrica. Eu vou te ensinar a medir o seu corpo para que você possa descobrir qual é o seu formato corporal. Porque muito se fala formato tal e tal, mas existem outras coisas importantes para a gente considerar. Não dá para a gente colocar todo mundo numa caixinha e achar que vai ser todo mundo igual. Então, além dos formatos corporais, nós vamos ver também proporções corporais. O formato corporal ele está ligado às nossas linhas horizontais e também às nossas linhas verticais, na verdade as proporções, tá certo? Mas vamos lá, eu vou mostrar para você como que se devem ser feitas as medidas. Você vai poder usar uma fita métrica, mas se você não tiver, você vai poder usar um barbante, um cadastro, qualquer outro fio que você encontra aí na sua casa. E depois você vai poder medir com uma régua para saber quantos centímetros deu cada circunferência do seu corpo. Escolher um look adequado ao nosso tipo físico auxilia muito na nossa autoestima, porque sempre tem algo no nosso corpo que a gente não gosta, ou que a gente não gosta de ressaltar. E quando a gente descobre como as roupas nos vestem, como essa modelagem casa com o nosso corpo, a gente consegue ter um maior controle sobre isso e, consequentemente, a nossa autoestima vai sendo alimentada, não é? Então, a gente vai entender que as nossas roupas são linhas, são geométricas e o nosso corpo também é. E a gente precisa usar essas linhas a nosso favor, criando uma ilusão de ótica e buscando sempre uma silhueta mais harmoniosa. No formato corporal ampulheta, nós temos uma silhueta considerada mais harmônica, visualmente falando. Não quer dizer que quem não tem esse tipo de corpo, esse formato corporal, tem que fazer uma cirurgia ou ficar arrasada porque não está dentro dele. Não. Muito pelo contrário. O nosso objetivo é buscar com as roupas essa harmonia. O formato considerado ideal é quando os ombros e o quadril são do mesmo tamanho ou são proporcionais e a cintura é bem marcada, bem mais fina, que seria o formato ampulheta. Isso não quer dizer que o ampulheta também não tenha nenhum tipo de problema ou alguma dificuldade. Então, se você é ampulheta, continue assistindo esse vídeo porque eu vou lhe mostrar. São 5 os formatos corporais mais comuns. São eles triângulo invertido, triângulo, retângulo, ampulheta e oval. Para descobrirmos os formatos do nosso corpo, nós precisamos saber a circunferência dos nossos ombros, da nossa cintura e do nosso quadril. Então, agora a gente vai pegar a fita métrica para poder medir e eu ensinar vocês como é que se faz. Pois bem, minha gente, a gente pega a fita métrica, se você não tiver em casa, como eu disse, pega o barbante, qualquer coisa, e você vai fazer da seguinte forma. A gente vai medir primeiro a circunferência dos ombros. Você pega a fita métrica, se você não conseguir fazer, chama alguém aí em casa para te ajudar a fazer. E você vai medir os seus ombros, a fita até aqui assim, certo? Não é no busto, é diferente, você não vai medir no busto aqui. Você vai medir no ombro. Então, a gente vai ter que medir certinho aqui no ombro, até aqui na frente, para ver quanto é que dá a circunferência. Marcou, você olha quanto foi que deu, quantos centímetros deu e anota, certo? Depois do ombro, a gente vai para a cintura. Pronto, a gente já fez a circunferência do ombro, anotou, vamos para a cintura. E muita gente tem dúvida de onde é que começa a cintura. Vou dizer a vocês para a gente fazer tudo certinho, tá bom?
A nossa cintura, ela começa depois da nossa costela. Assim que terminar o ossinho aqui da costela, começa a nossa cintura. E não é no umbigo também, minha gente, é acima do umbigo. Então, você vai pegar a fita métrica de novo, vai passar pelas suas costas, acima da linha da costela, acima do umbigo, e vai fazer a medida, certo? Fez a medida, tirou de novo, olha quantos centímetros deu, anota. Agora, como é que você vai fazer com o quadril? Você vai juntar as suas pernas, vai deixar ela coladinha e vai colocar, pegar a linha ou barbante ou a fita métrica mesmo, e vai colocar ela nessa parte mais volumosa do seu quadril, entre o bumbum e na coxa. Não é aqui em cima, certo? É aqui na coxa, é a parte mais volumosa do seu quadril. Então, você vai olhar, veja a medida, quantos centímetros tem e anota para depois a gente conferir quanto foi que deu a circunferência do ombro, cintura e quadril. Anotou tudo direitinho, aí agora a gente vai para o tipo de corpo. Se o seu resultado deu os ombros e o quadril bem parecidos ou até iguais, ou com uma diferença mínima de até 5 centímetros, para mais ou para menos, de um para o outro, e a cintura bem marcada, a gente vai considerar que o seu formato corporal é o ampulheta. Ah, você pode até pensar que o ampulheta não precisa de nada, mas não é bem assim. O ampulheta ele precisa sim de um cuidado, porque se o nosso objetivo é a harmonia, então o que nós queremos é que o ombro e o quadril estejam alinhados à nossa cintura, a cintura marcada. Então, numa ampulheta você precisa ficar atenta, porque se usar uma blusa que evidencie mais os ombros, o quadril vai parecer menor. Então, ressalte sempre a cintura. Aposte em produções monocromáticas, calças e saias leves, cintura alta ou marcada, faixas e cintos. Prefira peças que não chamem muita atenção para que os ombros ou o quadril, para que você possa manter o equilíbrio entre eles. Se vocês querem buscar uma inspiração em alguém famoso que tem o mesmo tipo de corpo que você, um bom exemplo é a Juliana Paz. Ela também tem um formato ampulheta, então você pode se modelar nas roupas que ela veste e como ela se veste para harmonizar e equilibrar essa silhueta, nem puxando muita atenção para cima, nem para baixo. Agora a gente vai falar do triângulo invertido. Se os seus ombros eles ficaram com um tamanho maior do que o seu quadril, mais ou menos uns 10 centímetros, e a sua cintura não é muito marcada, você pode se olhar no espelho e você vai ver o formato de um triângulo, que o ombro é mais largo e a cintura vai afinando até o quadril. Então você vai ter que chamar a atenção para o seu quadril. Porque como o ombro é muito largo, se você colocar uma blusa, uma coisa de babada aqui em cima, vai chamar muito mais atenção para cá e menos para aqui. Então, para equilibrar, você vai colocar uma roupa que chame mais atenção aqui nos quadris e marcar a cintura também. Se você ouviu que não pode usar vestidos justos, esqueça isso. Não tem nada de errado em você usar vestido justo, porque ele reforça o tipo de triângulo invertido e dão sim uma sensação de personalidade mais forte, mais poderosa, ao invés de uma personalidade delicada. Um bom exemplo de uma pessoa que tem o corpo triângulo invertido é a Fernanda Lima. Ela tem o corpo, tem um ombro bem mais largo e ela gosta de evidenciar que o corpo dela realmente é triângulo invertido. E mostrando aquela sensualidade e aquele poder que eu tinha falado para vocês agora há pouco. O próximo tipo de corpo que nós vamos falar é o triângulo, que também é conhecido como pera. Se o seu quadril é maior do que o seu ombro, e sua cintura pode até ser mais fininha, mas se o seu ombro é considerado menor do que o seu quadril, o seu corpo é um triângulo. Assim, a gente tem que ressaltar os ombros para tentar equilibrar essa tensão que tem aqui embaixo no quadril. Então, aposte em peças que dão uma estrutura aos seus ombros, como blusas de manga, blusas com ombreiras, decote ombro a ombro, que é aquela blusa tomara que caia. São sempre bem-vindos. Babados, bordados. Já na parte de baixo, dê preferência às peças de linhas retas e sem muito detalhe. Evite também peças de frente única e alças finas. Elas diminuem o seu ombro. Vai demonstrar que a largura dos seus ombros é menor do que a do seu quadril. Mas uma inspiração de famoso que tem esse tipo corporal é a Camila Pitanga. Você pode ver que ela tem os ombros mais fininhos e o quadril mais largo, e ela realmente tenta disfarçar isso usando umas peças mais volumosas em cima. Então agora a gente vai falar do tipo oval. O oval, minha gente, não é plus size. Oval é oval. Qualquer tipo de corpo pode ser plus size. Por exemplo, tem plus sizes que permanecem com formato ampulheta, assim como também triângulo invertido, como também tem outros plus sizes que também têm um corpo oval, mas entendam de uma vez por todas que não é todo plus size que é oval, tá certo? A cintura de uma pessoa oval é mais arredondada para os lados ou para frente.
Geralmente, quem tem esse formato tem os braços e as pernas mais finos. Nesse formato, nós vamos buscar não chamar atenção para a parte mais volumosa, que é a região do abdômen, mas sim vamos tentar chamar atenção para a parte de cima e para a parte de baixo. Um exemplo de famosa que tem um corpo oval é a Queen Latifah, que fez o filme Táxi com a Gisele Bündchen. Não sei se vocês lembram, mas ela tem um corpo oval e ela usa roupas que realmente realçam tanto a parte de cima e chamam atenção também para a parte de baixo, tentando disfarçar mais a parte da cintura. E agora nós vamos falar do tipo de corpo retângulo. O retângulo ele tem quase todas as medidas iguais, geralmente é o corpo das modelos. A cintura tem uma diferença muito pequena dos ombros e do quadril. Então, o que vamos fazer é chamar a atenção para a cintura, marcando com cintos e chamar a atenção para os dois pontos opostos, que é o ombro e o quadril. Então, a gente vai evitar blusas e vestidos muito justos, que não marcam a região, e as peças de cintura alta. Uma famosa que tem um corpo retangular é a Christiane Torlone, e ela faz exatamente isso. Marca bem a cintura para que chame a atenção para os pontos opostos, como o ombro e quadril. E agora nós vamos falar sobre proporção corporal. Nós já vimos lá mais ou menos o que é o formato corporal. Mais ou menos por quê? Porque ainda falta analisarmos a proporção para darmos um veredicto no nosso tipo de corpo. Você precisa entender qual é o tamanho do seu tronco e qual é o tamanho das suas pernas. Dependendo da proporção que você tem, você não pode ficar marcando a cintura, porque se você já tem as pernas longas e traz mais peso para a cintura, você vai parecer que tem um tronco menor do que a cintura, vai evidenciar muito mais isso. Então, para descobrir isso, a gente vai fazer duas medidas para analisar a proporção, que é a medida da testa até a virilha e a medida da virilha até o tornozelo. Se as medidas forem iguais, proporcionais, o seu corpo possui tronco e pernas harmônicos. Já se as medidas forem diferentes, onde o tronco é maior do que as pernas, aí nós precisamos usar roupas que visualmente causem um alongamento das pernas, já que o tronco é maior. Da mesma forma, se você tem um tronco menor do que as pernas, então você vai ter que usar calças ou saias em que a peça ela fique abaixo da linha do umbigo. Para quê? Para que suas pernas não fiquem tão altas e mostre que você tem um pouquinho mais de tronco. Você faz aquele disfarce com a blusa e com a calça ou com a saia, desde que você coloque abaixo da linha do umbigo. Agora eu vou demonstrar para vocês como é que faz a medida com a fita métrica das nossas proporções, certo? Primeiro, a da testa até a virilha. Da testa você vai pegar daqui, da pontinha da testa mesmo, da raiz do cabelo, vai puxar a fita métrica até a sua virilha, certo? Até aqui assim de lado. Como é que você vai saber em que lugar da virilha parar, né? Porque às vezes você pergunta, pode parar lá embaixo? Não, para aqui no meio mesmo, de ladinho. Você vai sentir uma glândulazinha de lado, é lá onde você tem que parar, certo? Então você vai fazer essa medida. Depois dessa medida, você olha lá onde foi que parou, anota no papel e vai fazer a segunda medida, que é a medida da virilha, de onde você parou lá, certo? Então, não tira. Pede para alguém anotar, pede ajuda. Faz da virilha até o tornozelo. Depois que você fez, pegou lá a medida do tornozelo, pede ajuda a alguém também para fazer, anota e vê se o seu tamanho é proporcional ou se tem alguma desproporcionalidade. Se você tem as pernas maiores ou se você tem o tronco maior do que as pernas. E por fim, mas não menos importante, eu vou falar para vocês também sobre o peso visual. E o que é o peso visual? Na verdade, o peso visual é quando você tem alguma característica no seu corpo que você não gosta. Se você não gostar, isso vai se tornar um peso visual. Mas só se você não gostar, é bom enfatizar isso, certo? Porque às vezes você tem o pescoço maior, o pescoço mais longo ou o pescoço menor, e isso não te incomoda. Mas se te incomodar, vai ser um peso visual. Eu, por exemplo, tenho o busto pequeno. Já tem gente que tem um busto maior. E isso não me incomoda, mas tem gente que se incomoda. Se você se incomoda com o peso visual do seu corpo, do seu busto, por exemplo, você pode usar uma blusa de babado, que vai dar mais volume a essa parte do seu seio, do seu busto. Mas se você não tem nenhum problema com isso, então não existe peso visual nenhum. Tem pessoas que se sentem incomodadas com o braço que é mais grosso, ou porque é mais fino, porque tem a perna grossa, ou porque tem a perna fina. Então o peso visual é isso. É só o fato de você se incomodar com alguma coisa que tem no seu corpo que você acha diferente. Mas se você não se incomoda, então não precisa mudar nada. Então é isso, gente. O que me faz amar esse trabalho é saber que existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e que cada uma tem a sua particularidade, com seus formatos de corpo e proporções diferentes.
e para todo tipo de corpo, tem uma solução para deixá-lo mais harmonioso. Com essas técnicas, você vai comprar roupas que se adequem ao seu tipo de corpo e, consequentemente, que valorizará mais as curvas de seu corpo. Então, agora que você já viu tudo sobre estilo, tipo de corpo e proporção corporal, você já tem uma noção básica de como se vestir bem. Mas, para que você tenha uma noção completa para se destacar na hora de se vestir, além desses dois pilares, você precisa aprender sobre as cores e como elas podem influenciar positiva ou negativamente no seu visual. Pois as cores elas têm o poder de realçar a beleza. Quando você está usando uma cor que condiz com o seu tom de pele, e ela também pode desfavorecer o seu visual se você estiver usando uma cor que ofusque a sua beleza. Então, pessoal, agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo, dizendo o que vocês acharam dessa aula, qual é o seu tipo de corpo, se você já sabia qual era o seu tipo de corpo, ou se achava que era um, mas depois que fez as medidas e descobriu que era outro. Então, fala aqui embaixo para mim, porque até eu, há alguns anos, acreditava que o meu corpo era triângulo, quando na verdade eu sou ampulheta. Mas por quê? Porque eu estava fazendo a medida errada, eu não estava medindo a circunferência do meu ombro, mas sim a do meu busto. Espero vocês na próxima aula em que vamos falar sobre o estudo das cores. Beijo e até a próxima aula!